Olá pessoal, aqui é Rafael Godinho, especialista em desenvolvimento do Microsoft Brasil, e hoje eu vou mostrar para vocês como consumir serviços utilizando o Windows Workflow Foundation 4.0. Bom, eu estou com uma solução iniciada aqui já, onde eu tenho um projeto que é uma Windows Library que tem um Entity Framework que acessa a lista de produtos e categorias, essa lista acessada a partir desse banco de dados aqui. E eu tenho uma classe também que basicamente ela sabe falar com o Entity Framework. Ela tem um método buscar produto por categoria que recebe o ID da categoria, e eu faço uma query link aqui nesse Entity Framework que retorna todos os produtos que estão em determinada categoria. Em seguida aqui também eu tenho um WCF que encapsula essa classe e retorna todos os produtos de determinada categoria. Então tem uma operação aqui, buscar produto categoria, que recebe o ID da categoria, eu faço uma instância daquela classe lá e retorno o que o método daquela classe me retornar, buscar produto categoria. Em seguida, eu vou adicionar agora o nosso projeto de Workflow Services. Então eu vou criar aqui uma console application, vou chamar aqui de demo.wsconsole. O Visual Studio cria para mim aí meu projeto de workflow. Vou fazer só uma pequena mudança aqui no Program Set para ficar mais fácil de depurar. Então vou adicionar aqui para o usuário pressionar Enter quando finalizar o processamento, assim que fica mais fácil da gente conseguir depurar isso daí. Ótimo. E agora o que eu vou fazer? O primeiro passo vai ser adicionar uma referência para o nosso serviço. Então, adicionar a referência do serviço, Discovery. Notem que o Visual Studio já encontrou o nosso serviço de demo que está dentro da solução aqui. O nosso método lá, buscar produto categoria. Vou adicionar. Adicionei. Ele me dá uma mensagem falando que eu tenho que dar um build no projeto para aparecer as atividades na toolbox. Acabei de fazer o build. Se a gente voltar aqui na toolbox, conseguimos perceber que existe agora a atividade de buscar produto categoria, que é exatamente relacionada àquela operação do meu serviço para ficar mais fácil de chamar o serviço no workflow. Vou criar aqui um workflow do tipo sequence e vou mandar chamar o meu serviço. Então, chamei, buscar produto categoria. Se a gente der uma olhada aqui, essa minha atividade recebe dois parâmetros. Primeiro, um parâmetro de output, que é um array de produtos, que é o que ele vai retornar para mim, e um parâmetro de entrada, que é o ID da categoria. Então, eu vou criar algumas variáveis para popular esses parâmetros. Primeiro, eu vou criar aqui a lista de produtos. Produtos. Ele vai ser de um determinado tipo, ele vai ser um array de alguma coisa. Então, vai ser um array de produto. Então eu venho aqui, pesquiso o tipo. Eu posso digitar aqui, por exemplo, o Visual Studio já encontrou para mim, digitei produto. Então eu acabei de criar um array de produto. Em seguida eu preciso passar o ID da categoria. Só que o ID da categoria eu quero que ele seja um pouco dinâmico, então eu não vou criar como uma variável, eu vou criar como um argumento. Então é um argumento que meu workflow vai esperar receber para passar para o meu serviço. Então eu vou chamar aqui ID categoria, direção de entrada, ele é do tipo int, e eu vou criar uma expressão padrão do tipo, se eu não receber, se o meu workflow não receber esse argumento, ele vai rodar através desse padrão, esse valor default, e passa esse valor default para frente. Salvar. Agora voltamos à nossa atividade. Vou passar o meu parâmetro de output, que eu chamei de produtos. Ok. Vou passar o ID da minha categoria, que eu chamei de ID categoria. Ok. E em seguida eu vou fazer um loop e imprimir todos os produtos que eu recebi. Então vem, adiciono uma atividade do tipo foreach. Notem que por padrão o foreach é um foreach de int. Eu vou mudar isso para ser um foreach de produto. Então vem aqui, foreach, qual é o tipo do meu foreach? É um foreach de produto. Onde eu vou estar fazendo esse meu foreach? Esse foreach vai ser feito no meu array de produtos, que é o que retornou da minha chamada ao meu serviço, e em seguida eu vou imprimir isso na tela. Então venho aqui, adiciono um writeLine e falo para o meu writeLine que eu estou imprimindo
o meu produto, que aqui no meu for each a gente pode perceber que isso está armazenado numa variável chamada item. Então vou estar imprimindo item.nome. Ó, IntelliSense já pegou, está funcionando certinho. Ctrl S para salvar, Ctrl B para fazer build. Se tudo der certo, vai funcionar o build com sucesso, legal. Só vou mudar meu projeto aqui para ele ser o meu Startup Project e executar. Nisso, o meu serviço já entrou no ar. Agora o meu workflow está acessando. Se tudo der certo, daqui a pouquinho ele vai retornar. Aí, legal. Ele acabou de retornar. Como eu passei a categoria padrão, que é aquele argumento com valor 1. Na categoria 1 eu tenho 3 produtos cadastrados, que é macarrão, arroz e chocolate. E agora eu vou fazer uma pequena alteração no meu workflow. Meu workflow já está funcionando, já está conseguindo acessar meu serviço. Agora eu vou passar uma categoria para o meu workflow. Então eu vou definir um argumento de entrada para o meu workflow. Argumento de entrada para o workflow é feito através da classe Dictionary de String Object. Então eu vou dar um using system.collections.generic. Legal. Vou instanciar um dictionary. Esse dictionary, a chave vai ser string e o conteúdo da chave vai ser object, que esse é o padrão que o workflow trabalha. E vou criar um novo string object e eu vou aproveitar e já vou iniciar ele. Vou passar meu ID aqui do meu argumento que chama ID categoria e vou passar o valor 2, que eu quero pegar agora a categoria 2. Instanciei e eu vou passar agora. Notem aqui que eu tenho um overload para o método invoke, onde eu passo a instância do workflow mais um dictionary. Então vou passar o meu dictionary aqui em inputs. É isso mesmo, ok. Compilar e vamos executar. Vocês vão notar agora que eu passei o parâmetro do meu workflow pegou isso, passou para frente para o meu serviço e ele vai retornar os produtos da categoria 2. Se eu não me engano, a categoria 2 aqui está cadastrado como bebidas. Então, trouxe refrigerante, água e suco natural.